A Igreja Católica, ela é a igreja original de Não, Cristo? não é. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi um pagão, um imperador romano chamado Teodósio I, através do Édito de Tessalônica. Édito é como se fosse um decreto. Sim. Roma ainda dominava muitas partes do mundo. Então, o imperador romano, Teodósio I, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Os papas sabem disso. Os livros de história estão aí, eu não estou inventando nada. Sim. Acontece que ninguém quer divulgar isso. Escondem tudo debaixo do tapete da história para continuar com essa mentira de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja original de Cristo, que o Papa é o sucessor legítimo de Pedro. Não é, minha gente. Vocês precisam se informar. Esse livro foi escrito justamente para informar tanto cristãos como católicos que não conhecem a verdade. E foi esse imperador Teodósio I, no ano 380, que além de fundar a Igreja Católica Apostólica Romana pelo seu decreto, ele decidiu que o bispo de Roma, chamado Dámaso I, fosse o chefe dessa nova igreja, dessa nova religião, e que todo o Império Romano deveria se submeter, todas as igrejas do Império Romano deveriam se submeter ao bispo Dámaso I, que era o bispo de Roma, e assim surgiu o primeiro Papa. Todos os papas atuais são sucessores de Dámaso I. Nenhum dos papas que passaram pela história são sucessores de Pedro. São apenas sucessores de Dámaso I. Esse foi o primeiro papa. E a partir dali, do ano 380, vários desvios começaram a acontecer no cristianismo. Porque você sabe que a igreja nasceu em Jerusalém. Não é isso? Sim, sim. A igreja cristã nasceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram e se batizaram, todos os adultos. Eles ficaram compungidos, arrependidos, né? O que nós faremos? Né? Perguntaram para Pedro. E Pedro e os apóstolos disseram, arrependei-vos. E somente uma pessoa adulta e pecadora tem a capacidade de se arrepender, né? E cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados. E naquele dia, no mesmo dia, André, ninguém fez cursinho de batismo, ninguém ficou 3 meses esperando, sabe? No mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Nenhum bebê, nenhum nenezinho, nenhuma criancinha, somente pessoas adultas. Então assim era o cristianismo, que nasceu em Jerusalém. Sim. Mas agora em Roma, esse bispo Dámaso I, que foi imposto por um ditador romano para ser o chefe das igrejas no Império Romano, ele vai começar a distorcer várias coisas. Por exemplo, com o decreto de Tessalônica, todas as igrejas deveriam, e religiões, inclusive pagãs, deveriam ser toleradas. Todas? Todas. E Roma tinha muitos deuses, muitos ídolos, muitas imagens. E os romanos pagãos eram idólatras. Tinham deuses para tudo. E o deus maior deles chamava-se Zeus. O Constantino, 70 anos antes do imperador Teodósio I, que dizem que Constantino se converteu, o Constantino, na verdade, nunca se converteu, porque ele foi devoto de Zeus até o dia da sua morte. Um dia antes dele morrer, ele fez sacrifícios para Zeus. Então, Constantino nunca se converteu e 70 anos depois de Constantino, surge o Teodósio I, que funda a Igreja Católica Apostólica Romana e impõe Dámaso I como o primeiro Papa. E que todas as religiões, todas as igrejas do Império Romano deveriam obedecer a esse chefe máximo da Igreja Católica Apostólica Romana. E como os romanos eram idólatras, eles foram recebidos com seus ídolos na igreja do bispo Dámaso. Sim. E eles toleraram. Mantiveram os ídolos, só que foram mudando de nome. O Dámaso I e depois os sucessores de Dámaso, eles foram criando outros ídolos e dizendo, olha, não é Mercúrio, essa imagem de Mercúrio que você vai adorar. Não é essa imagem de Júpiter que você vai adorar. Você vai adorar essa imagem aqui, que é de São Pedro. Você vai adorar essa imagem aqui, que é de São Judas.
e só foram trocando os nomes dos ídolos e trocando as imagens dos ídolos. Então aí começou a distorção, porque nenhum cristão, antes do ano 380, nenhum cristão adorava imagens. Porque o cristianismo, tendo nascido em Jerusalém e sendo inicialmente de judeus convertidos, os judeus nunca adoraram imagens. Em obediência à própria palavra de Deus, onde o próprio Deus é categórico e proíbe isso. Não farás imagem de escultura. Êxodo 20, né? Então, a imagem para o judeu é uma abominação. Mas em Roma, ela passou a ser aceita. E com isso se difundiu a idolatria. Tanto que fizeram até uma imagem e transformaram Maria num objeto de idolatria. Fizeram uma imagem de uma mulher e transformaram a imagem de Maria também num ídolo a ser adorado. E as pessoas começaram a fazer réplicas dessas imagens e colocar em suas casas, achando que assim estavam adorando a Deus. Sim. Mas eles não conheciam a Bíblia, não conheciam a palavra de Deus. E a Bíblia era de difícil acesso, as pessoas eram analfabetas, as pessoas não liam. As Bíblias eram caríssimas, então acreditavam em tudo o que o bispo Damaso e seus sucessores e todo o clero romano foi dizendo.